Bom dia, meus amados irmãos, em Jesus, uma excelente terça-feira para todos nós. É com coração em paz que nós iniciamos aqui o nosso encontro do Evangelho Diário. Este momento que abrimos a nossa alma, abrimos o nosso coração para uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, meus irmãos, nós convidamos a Jesus para estar presente aqui conosco, abençoando o nosso coração, guiando os nossos passos e tranquilizando a nossa alma. Que possamos estar com os pensamentos elevados até ao Cristo, que possamos estar com o coração elevado até a Deus nosso Pai, e que hoje a nossa reflexão possa ser muito proveitosa para todos nós. Bom, meus amados irmãos, hoje nós vamos começar a nossa terça-feira de reflexão do Evangelho, compartilhando aqui conosco um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 13. Este aqui, meus irmãos, é um momento em que Jesus estava sendo acusado e entregue para ser julgado. E neste momento, Pilatos pergunta a Jesus: não ouves quantas acusações te fazem? E Jesus, meus irmãos, nada respondeu. Vamos juntos aqui imaginar essa situação, o contexto aqui desta pergunta. Jesus estava sendo acusado, entregue para julgamento. Estava sofrendo acusações falsas, acusações carregadas de ódio, de inveja e de ira. Acusações carregadas de mentiras. E Pôncio Pilatos pergunta se Jesus sabia das acusações que todos estavam dirigindo a ele. E qual é a reação do Cristo? Naquele momento, não responder nada com palavras. Pois Jesus sabia que estava de frente para acusações muito carregadas de raiva e de ódio, corações que estavam ali enfurecidos. E talvez qualquer palavra que ele dissesse naquele momento, aqueles corações não compreenderiam. Meus amados irmãos, Jesus, ele passou por uma situação aqui muito forte, muito forte. E vejamos que talvez muitos de nós passe também por receber falsas acusações. Na jornada da vida, isso pode acontecer conosco, recebermos falsas acusações. Acusações carregadas de mentiras, de raiva e de ira do nosso próximo. E meus irmãos, como dói o nosso coração. Como dói profundamente em nossa alma receber uma acusação de algo que não fizemos. Receber uma acusação de algo que não falamos ou de uma intenção que não tivemos. Como dói profundamente o coração. Mas vejamos que o Cristo passou por isso e de uma forma que a gente ainda não consegue nem imaginar a situação, a proporção do que Jesus enfrentou. Talvez o que a gente passe, meus irmãos, em questão de acusações, não chegue nem perto do que Jesus passou. Mas vejamos que o Cristo, independente disso, da proporção, ele nos ensina muito como proceder nessa situação. Porque ele sofreu falsas acusações, mentiras, foi acusado de coisas que ele não falou e que ele não fez, meus irmãos. E como Jesus procede, e como Jesus ele vai responder a isso, novamente, não desanimando. Jesus ensina sobre o não desanimar no percurso da nossa jornada de várias formas e em vários momentos. Mas aqui é muito profundo esse ensinamento dele. Porque ele não responde quando Pilatos pergunta, não ouve as acusações que estão te fazendo. Além dele não responder verbalmente nesse momento, Jesus ele continua a caminhada dele.
os deveres e a missão dele, ele não desanima. Jesus não desiste. Jesus não abre mão do dever que ele tem que cumprir e que ele selou com Deus. Jesus continua a tua caminhada. Mesmo recebendo acusações, mesmo as pessoas dizendo de coisas que ele não tinha feito, mesmo sofrendo calúnia, meus irmãos, Jesus ele continua a missão divina dele, sem desanimar. E esse é um ensinamento muito forte, meus irmãos, porque quando nós passamos pela prova da calúnia, quando nós passamos por situações de acusações, como dissemos, de coisas que não falamos, acusações de coisas que não tivemos intenção daquilo, ou de atos que não ocorreu, ou até mesmo de fofoca, quando passamos por essas situações, o nosso coração estremece muito fácil. Pensamos em desanimar, pensamos em desistir, pensamos em largar os nossos deveres e seguir por outro caminho, nos esquivando daquela situação. Ou seja, quando sofremos, meus irmãos, acusações que estremecem o nosso coração, tendemos a desanimar, a nos entregar à melancolia e até mesmo a pensar em desistir da existência, meus irmãos. Pensar em desistir da existência. Mas olha que ensinamento do Cristo, quando ele tudo sofre aqui de acusações e não desanima. Mostrando para todos nós uma via para a gente seguir quando isso acontecer conosco. A via da fé, da coragem, da esperança de continuar. Gostaria de trazer aqui para nós, meus irmãos, uma fala do querido espírito Miramês que muito irá se harmonizar com isso, porque, aliás, Miramês, nesta fala dele, ele vai anteriormente citar essa pergunta de Pilatos a Jesus: não sabe as acusações que estão te fazendo? E o espírito Miramês coloca que essa atitude de Jesus foi o exemplo que Jesus deu à humanidade, o de cumprir o seu dever no mandato que o Pai lhe entregou, para ser o guia da humanidade na terra e no céu da própria terra. Meus amados irmãos, por outras palavras, Miramês está dizendo para o nosso coração: olha que exemplo que Jesus está dando à humanidade. Olha que exemplo Jesus está dando à humanidade. Mesmo com acusações, com calúnia e com mentiras, Jesus continua o seu dever, o teu mandato que o Pai lhe entregou. E justamente por continuar, por não desanimar, por não desistir, Jesus é o grande guia da nossa humanidade. Por isso, meus amados irmãos em Jesus, fofocas, acusações, mentiras e calúnias são obstáculos em nossa caminhada que precisamos superá-los. Não nos entreguemos aos sentimentos de tristeza profunda, de melancolia, de amargor na alma, por passar por esses momentos na vida. Mas são etapas que precisamos superá-las, meus irmãos. Pensemos como uma grande montanha, que nós estamos de frente para essa montanha. Quando a gente está lá embaixo e olha lá para o topo da montanha, parece ser quase impossível passar por esta montanha, escalar ela. Mas se nós temos coragem, nós temos fé, damos o primeiro passo. E por mais que difícil, subimos e escalamos essa montanha e passamos para o outro lado, superamos ela, vencemos essa montanha. Vamos trazer esse exemplo para a nossa vida, meus irmãos, sobretudo aqui no âmbito da nossa reflexão de hoje. Acusações, mentiras e calúnias são como grandes montanhas em nossa vida. Ao nos depararmos com elas, parece ser quase impossível passar por esse momento, de tanta dor na alma que nós sentimos. Parece ser impossível, mas não é. São montanhas que Deus nos ajuda a escalar e precisamos vencê-las, precisamos superá-las, porque tudo passa, meus irmãos,
e nada como o tempo para nos ajudar a cicatrizar as feridas da alma. Então, por mais que as fofocas, as acusações e as mentiras transformem feridas em nossa alma, nada como o tempo, a fé e o continuar o nosso dever para cicatrizar essas feridas. O tempo se encaminha de cuidar, de curar essas dores na alma, meus irmãos, mas não podemos pensar em desistir do bem, não podemos pensar em desistir da nossa existência por causa dessas pedras em nosso caminho. Lembremos de Jesus, o exemplo que o Cristo deixou para a nossa humanidade. O exemplo que, de frente para acusações tão pesadas, de coisas que Jesus jamais falou, de coisas que Jesus jamais fez, de frente para essas acusações, Cristo continuou o teu dever divino, com muita fé, com muita esperança e com muita perseverança. Tenhamos Jesus como o modelo e o guia para todos nós, para tudo em nossa vida, sobretudo para esses momentos. Fé, perseverança e vamos continuar. Nada como o tempo, meus irmãos, para tudo ser superado e conseguirmos escalar essa montanha. Porque todos os desafios, todas as provas, todos os testes que nos chegam têm solução, meus irmãos. Por isso, não desanimemos. Bom, meus amados irmãos em Jesus, que essas palavras possam ser realmente de conforto para o nosso coração, pois com frequência nós vemos muitos irmãos desanimando da vida, da existência, por causa de mentiras e de calúnias e de acusações, desistindo da existência por verem-se sem saída de como responder a essas acusações. Jamais pensemos nisso, meus irmãos. Tenhamos fé. Deus, Ele tem sempre uma solução para os teus filhos. Paciência e muita perseverança. Lembremos de Jesus. Meus amados irmãos, esta nossa mensagem, ela foi inspirada no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. É uma mensagem de consolação para o nosso coração, para que a gente torne o nosso coração um pouquinho mais brando e pacífico. Meus amados irmãos, também lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias para todos nós. Fiquemos com Jesus, uma excelente terça-feira, meus irmãos, para todos nós. Nos encontramos aqui amanhã para mais uma reflexão com a bênção de Deus, nosso Pai. Que assim seja.